Essa avaliação é composta de duas partes. Uma é uma parte que já é bem conhecida e consolidada nos esportes de alto rendimento, que é o SCAT, Sports Concussion Assessment Test. Então o SCAT, ele basicamente é um teste que a gente vai conseguir ter acesso à condição básica, basal, né, do dia a dia do atleta, do ponto de vista simples cognitivo, não é um exame cognitivo super complicado. O que é um exame cognitivo? A gente vê, por exemplo, as funções de atenção, de memória, tempo de resposta para uma pergunta, captação, vamos dizer assim, de uma ordem e conseguir executar aquela ordem, visoespacial, isso que uma avaliação neuropsicológica faz. Dedo, centavos, cobertor, limão, inseto. Dedos, centavos, cobertor, limão, inseto. É o tipo de um exame onde você faz uma prevenção e você tem todo um exame do atleta, um protocolo do atleta, o dia que ele sofrer uma conclusão durante um jogo, você já tem todo esse protocolo do atleta registrado por esse exame. Dedo, centavo, hamster, limão, açúcar, vagão, cobertor, vela. dado, vela, vagão, cobertor, centavo. Esse teste ele é customizado, ou seja, ele é individualizado para cada jogador, tem o seu score, não é um score comparado com a população em geral, é ele contra ele mesmo, tá? Então isso é uma parte do teste. A outra parte é uma parte que só no Brasil quem tem esse equipamento por enquanto aqui no Corinthians está sendo feito, pensando na proteção do atleta mesmo, né? Com o objetivo inicial nós começamos no ano passado de pesquisa e agora a gente já pode aplicar porque a gente já tem vamos dizer assim, a coisa, vamos dizer assim, já evoluiu para poder aplicar mesmo o teste. Agora ficou melhor. Ficou melhor? Ficou. Tá. Me fala se tem algum lado que tá te machucando. Como é que você tá? Sua data de nascimento, 9/12/1990. E esse teste ele é um teste em realidade virtual, então a pessoa põe um óculos de realidade virtual e aparece um monte de vamos dizer assim, tarefazinhas que o jogador vai ter que fazer, que o atleta vai ter que fazer. Por exemplo, aparece um ponto que ele tem que seguir, ele tem que rastrear o ponto para cima, para baixo, enviesado na tela, ou vai aparecendo pontos piscantes, ou por exemplo uma barra que está numa posição e ele tem que colocar exatamente na posição vertical, coisas desse tipo, que são testes de atenção, de equilíbrio, todas essas coisas, a gente consegue ver o basal dele em ambiente de realidade virtual. Porque esse exame também ele é importante para nós sabermos a coordenação do atleta e a atenção do atleta, que são elementos que já fazem parte do exame. E da mesma maneira, eu consigo também, na tela do computador, isso o jogador não está vendo, eu filmo o movimento dos olhos dele. A gente sabe que vários tempos de reação, existe o tempo que é vamos dizer, esperado para a população, podem estar diminuídos ou aumentados, inclusive, por exemplo, chama isso de olhar sacádico, ele dá aquela sacada do olhar para aquele ponto. Então a gente consegue perceber, por exemplo, se ele demora mais do que a maioria do grupo, se o tempo de reação é adequado. E com isso, por exemplo, eu posso aferir se ele tem um problema, por exemplo, de equilíbrio, se ele tem um problema, por exemplo, de atenção. Tem um monte de coisas que eu posso ver. Eu acho que é de suma importância, né? Já que nós temos, não muitos, né? Mas alguns traumas cranianos que muitas vezes assustam, e esse perfil do atleta que nós teremos arquivado será muito importante na avaliação do atleta no campo. Ajuda bastante a questão de concentração, de ver o seu nível de concentração, como você está. Foi bem legal. É isso que está sendo propiciado hoje. Eu acho que o Corinthians, mais uma vez nesse sentido, sai na frente. É um pioneirismo para o nosso futebol, não só no Brasil, mas na América Latina. E para o nosso futebol, quando eu falo nosso futebol, soccer.